Pois é, rapaz. Bom, vamos lá? Olha só, meus irmãos, a gente nós estamos conversando um pouco sobre a história da teologia bíblica e nos outros vídeos vocês viram que nós temos a partir principalmente do século XVIII, a gente vai ter uma revolução nos estudos, principalmente do Antigo Testamento. E a revolução começa justamente com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são a base praticamente do Antigo Testamento. A gente viu no outro vídeo também que chegou-se ao ponto em que, como o Novo Testamento tem um centro unificador, que é a pessoa de Jesus Cristo, e a Reforma começou a trabalhar como Jesus como centro da Bíblia toda, os estudiosos do século XVIII, XIX, principalmente, que tinham uma visão mais racionalista, começaram a analisar o Antigo Testamento e rejeitar essa ideia de que você precisa ser primeiro cristão para entender o Antigo Testamento. E nesse aspecto eles fizeram bem à teologia, porque isso seria uma espécie de marcionismo. Marcião foi um herege do século III que ele rejeitava tudo que era concernente ao Antigo Testamento. Quer dizer que o que tem valor realmente é o Novo Testamento, a teologia paulina e tal. E com isso ele jogou fora o Antigo Testamento como uma coisa ultrapassada. Tendência da reforma, no princípio, foi mais ou menos essa, mas houve uma correção de rumos. Por quê? O Antigo Testamento é Escritura, é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino e tal. Jesus, quando fala com os fariseus e os escribas, ele vai dizer assim, examinais as Escrituras. Ele não está mandando examinar, ele está dizendo, vós examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, baseado nessa ideia de que as Escrituras testificam de Jesus Cristo, começou-se a procurar no Antigo Testamento tipos de Cristo, imagens de Cristo, e com isso talvez se perca a mensagem original do Antigo Testamento. Ele aponta para Cristo, mas ele tem um valor de conduzir as pessoas a Deus, ele é revelação. Então, se não faz sentido, em primeiro lugar, para os judeus, para os israelitas, os judeus em especial, que a receberam, não vai fazer sentido depois do Novo Testamento. A gente não pode simplesmente eliminar e dizer, olha, só é possível entender a partir de agora, de Cristo. Tá, e os que vieram antes? Não entenderam nada? Isaías não entendeu nada, Moisés não entendeu nada. Hebreus diz que eles não se completam sem nós, mas completar é uma coisa. Outra coisa vamos lembrar qual é o conceito de revelação reformada. A revelação ela é germinal, então ela é dada como uma semente, ela é progressiva e tudo que é necessário saber para a salvação está sempre presente ali. Ela vai se desenvolvendo e se desenrolando a partir de um germe principal. Então, você pega a Torá, embora a Torá não fale especificamente de Cristo, o que é necessário para a salvação está ali, porque senão não faz sentido. Quem tem a Torá, então não tem que esperar, gente, olha, né? Tem um texto na Bíblia do Antigo Testamento que diz, olha, sela este livro até que se tal. Mas é só aquele texto lá de Daniel, que é exatamente um texto apocalíptico. Mas antes a Bíblia diz que ela é revelação, andar no caminho do Senhor, bem-aventurado o homem que anda no caminho, que não se assenta e tal, mas medita na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, este contato com a Bíblia do Antigo Testamento é salvífico. Ele é salvador. E, de alguma forma, vai se completar com a pessoa de Cristo. Mas ele precisa fazer sentido em si mesmo. Quando esses autores começam a estudar esse assunto, eles começam a trabalhar
essa questão de maneira mais racionalista, e há um certo afastamento aí. E aí é importante a gente dar uma olhada nessa questão da elaboração da Torá e principalmente a teologia da Torá, né? Até 1970, os estudos do Pentateuco estavam mais ou menos assim. Havia o Wellhausen, havia proposto a teoria documental, alguma oposição à hipótese dos documentos havia entre os estudiosos até 1970. Porque em 1970 você tem uma grande revolução, a partir de 70 você tem uma grande revolução nos estudos, e escolas novas, principalmente na Alemanha, vão começar a trabalhar. A escola de Heidelberg, a escola de München, de Munique, né? A Tübingen, que também são escolas alemãs, e cada uma delas vai contribuir de alguma forma. Vão surgir nomes muito importantes aí, como Zenger, como Hendendorf, como uma série de outros autores que são importantes nessa história. Até aqui nós temos o que os estudiosos chamam de, vamos dizer, os estudos clássicos do Antigo Testamento da era crítica. Você tem os estudos clássicos do Antigo Testamento da era antes da era crítica, que aceitava-se e o racionalismo ainda não havia feito a sua intervenção. A partir do racionalismo, você tem uma base que é considerada como clássico. Então você tem a teoria documental do Wellhausen, você vai ter as intervenções do Gunkel, praticamente criando a escola das formas. Depois, no Novo Testamento, você vai ter o Bultmann seguindo mais ou menos, bebendo ali na fonte do Hermann Gunkel. Depois você vai ter o Albright, com a ênfase muito grande na questão arqueológica e revendo a história e questionando, inclusive, aquela visão evolucionista da história. Mais tarde, você vai ter que vai ser, de certa forma, aquele que vai fechar uma questão e abrir as portas para novas pesquisas, que é o von Hart. Gerhard von Hart, que escreveu Teologia do Antigo Testamento, e com esse livro ele sintetizou a teologia até aquele momento. Então vamos lá. Havia uma oposição que começou-se a tentar procurar na teoria, começou-se a buscar documentos e começou-se a fragmentar a Bíblia de tal maneira, o Antigo Testamento, de tal maneira, que daqui a pouco você tinha assim, um versículo tinha 4, 5 documentos, e não foram só os 4 documentos de Wellhausen, né? E a grande questão é, a arqueologia está progredindo e tal, cadê os documentos? Não, daí começou-se a pensar, bom, talvez não sejam documentos. Hoje já se fala de linhas teológicas mais do que documentos. Continua se usando a mesma nomenclatura. Então, o javista, o eloísta, o sacerdotal e o deuteronomista, mas até Wellhausen imaginava-se que eram documentos que tinham sido mesclados e misturados, criando assim novos documentos, criando novos documentos. Cadê os documentos? Os judeus destruíam tudo, é coisa muito antiga, não dá para ter... Tá. Só que não é plausível que fossem documentos. Parece ser muito mais uma tendência. Você tem uma tendência deuteronomista no Antigo Testamento. Você tem uma tendência sacerdotal. Você tem textos que demonstram mais uma coisa. E você tem textos que parecem misturar essas tendências. Um texto clássico disso é o texto do Dilúvio, onde você encontra características do movimento sacerdotal. Os sacerdotes sempre se preocupavam com dias, com regulamentos, com dividir o tempo, fazer as coisas. Então você pega lá, quando na história do dilúvio fala, você vai pôr na arca, Noé, 7 animais puros, 7 animais dos animais puros
e um animal só dos animais impuros. Não faz muito sentido você falar de animal puro e animal impuro na época de Noé. Porque esse conceito de animal puro e impuro só vai aparecer na lei de Moisés, do Levíticos. E o Levíticos é sacerdotal. Então tem a ver com os sacerdotes. Então muita gente começa a pensar, bom, será que não é uma leitura sacerdotal da história? Por quê? Você tem a história de Noé, no momento Deus fala, você pega um animal de cada espécie. Depois ele fala, você pega 7 animais de cada espécie. Você pega uma parte do relato, choveram 40 dias e 40 noites e acabou. Aí você tem outra parte do relato que você vai fazendo a soma, dá um ano. É verdade. Então, parece que há uma conciliação ali de histórias e para formar uma história. Mas se você dividir mesmo... Agora, o que os estudiosos estão fazendo? Eles estavam dividindo tanto que não fazia mais sentido nenhum. Pedacinho aqui, pedacinho ali. Daí, mas se você for reconstituir como um documento, você pega um pedacinho aqui, um pedacinho documental aqui, do sacerdotal aqui, outro pedacinho aqui, outro pedacinho. Tá, então tira tudo que não é sacerdotal, junta o sacerdotal, não faz sentido nenhum. Então, aí é mais ou menos o seguinte, é como se vamos desmontando, de repente tem um monte de peça do relógio, eu falo assim, e agora? O que monta? Como é que faz? Então, novas propostas com grande subdivisão das fontes e datações começaram a aparecer. Gente dizendo, não, aqui a data tal, surgiram fragmentos de documentos. Então, o Deuteronomista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Javista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Começou a haver um maior conhecimento das culturas antigas, principalmente por causa da arqueologia, do desenvolvimento da arqueologia. E uma tendência também por causa do Gunkel a valorizar mais a tradição oral do que a tradição escrita. Então notem que começa a haver uma mudança. Isso até 1970, você tem a Escola da História das Formas, né, a chamada Formengeschichte List. Né? Você vai ter o principal do Antigo Testamento, você vai ter o chamado, essa Schule, né, escola, Formengeschichte List, Schule, que vai ser protagonizada principalmente por Hermann Gunkel, que vai fazer estudos nos livros de Salmos, e principalmente nos livros de Salmos, mas também nos livros de Gênesis, e vai influenciar de uma maneira muito forte a questão do Antigo Testamento. Você vai ter, por causa disso, uma atenção maior à transmissão oral e aos gêneros literários. E começa-se a questionar por que aquela história está sendo contada. Então, não é só mais a história dos patriarcas. Por que eu estou falando dos patriarcas? A quem eu estou falando? Estou falando dos patriarcas para o povo que saiu do Egito? Ou estou falando dos patriarcas para o povo que já entrou na Terra Prometida? Ou será que isso foi escrito depois do exílio, quando o povo estava voltando, um novo êxodo? Então, por que eu vou contar a história do êxodo para quem está vivendo essa história? Talvez a história do êxodo faça sentido para quem está passando de novo por um êxodo. Está saindo da Babilônia e indo para a Terra Prometida. Gente, está muito difícil, como é longe Canaã e tal, a terra está difícil e tal. Gente, calma. Lembra da história? Nós estávamos no Egito, o Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe. Então, para esse grupo, essa história faz sentido de uma maneira especial, porque já aconteceu no passado. Deus já agiu desse jeito. Ele abriu o Mar Vermelho. Por que ele não vai... Ele abriu lá, na verdade é o Mar dos Juncos e não o Mar Vermelho, mas Deus abriu o mar. Será que Deus não vai abrir as portas para a gente? Ciro já fez e tal. Então, começou a se questionar se de fato aqueles textos são simplesmente textos de documentos antigos
ou se são uma releitura das tradições orais, né? Então, para Gunkel, o Pentateuco é uma compilação de diversas pequenas unidades, as perícopes, e aí começa a se valorizar a divisão em perícopes, independentes entre si, que são as sagas, né, de Sagen. Lembra? Ele está estudando Gênesis. Gênesis, isso aqui se aplica de uma maneira, faz sentido, mas se vai aplicar isso aqui a Êxodo, já não funciona. A mesma coisa, a teoria documental funciona muito bem até Números. Deuteronômio já não funciona. Se você for tentar aplicar, então, na Samuel, em Juízes, é um desastre. Então, você tem uma teoria de formação do Antigo Testamento que só serve para alguns livros. Alguma coisa está errada. Então, começa-se a discutir, e aí vem, por exemplo, o nosso amigo Gerhard von Rad, que ele vai dizer, olha, gente, vocês estão estudando errado. Ao invés de vocês estudarem, dividir a Bíblia assim, e secar e quebrar em partes, e tentar descobrir como é que funcionam essas partes, vamos pensar de como essas tradições foram sendo legadas e passadas adiante e tal. Então, olha aí, até 1970, o von Rad morreu em 71, mas ele causou um impacto permanente na teologia bíblica. Quais eram as teses do von Rad? Né? A primeira tese é de que, na verdade, nós não temos um Pentateuco, e sim um Hexateuco. Nisso ele segue o Wellhausen. Né? O Wellhausen ele tem essa ideia, ele diz, não, é um Hexateuco, a história vai até Josué. Okay? O von Rad mantém essa ideia. Mas ele acha que a obra do Pentateuco foi realizada pelo Javista, que é aquele pessoal mais ou menos da época de Davi, que de certa forma começou a recontar a história e pegar aquela coisa mais qual é a palavra? Fugiu agora. Antropomórfica, uma visão mais antropomórfica das coisas e tal, dando a sua estrutura. Outra coisa que ele diz é que não adianta tentar reconstruir essa história, é quase impossível. Então vamos fazer o seguinte, o que nós temos? Nós temos a Bíblia, está aqui. Vamos estudar a partir daqui, como, na verdade nós estamos estudando o quê? O que se pregou a Israel, é o querigma. No fundo, isso depois lá no Novo Testamento vai fazer a mesma coisa, o último vai fazer isso com o Novo Testamento. Mas aí, com o Antigo Testamento, isso. A gente já viu a questão do centro, ok? Né? A gente falou sobre isso, então eu não quero... Né? Existe um vídeo somente sobre isso, a gente viu as diversas propostas e tal. E aí começa a haver, a partir de 1970, começa a haver uma nova proposta, que é o seguinte... nós devemos pensar na história de Israel ou na história da religião de Israel? Qual a diferença? É uma diferença muito grande. Que a religião de Israel, ela pode ter tido um desenvolvimento diferente da história. Né? E aí, quando a gente fala em história de Israel, nós vamos ter um problema. Né? Qual história? A história que aparece no Antigo Testamento? Ou é a história que os historiadores reconstruíram? Ou é a história que seria a história da salvação? E aí você vai ter outras etapas. Pior ainda, vamos lá. Né? Qual é a base da história de Israel? Então, se você pegar uma reconstrução histórica de Israel, você vai ter três grandes tendências. Você vai ter a reconstituição histórica feita pelos historiadores, que fala da pré-história de Israel, que envolve a questão dos patriarcas e tal. Né? Pré-história seria aquela parte anterior mesmo, que é do Gênesis, de 1 a 12. Né? Aí você vai ter os patriarcas, né? Aí você vai ter o surgimento das clãs, das tribos, que vão para o Egito, crescem lá, saem ou não. Você vai ter várias
tentativas de explicações, desde aqueles que concordam que as tribos todas viveram no Egito e saíram e foram e atravessaram o deserto, e até aqueles que acham que só um pequeno grupo viveu no Egito e que as outras tribos foram se incorporando e tal, e formando uma anfictionia e tudo isso. As histórias de conquista, da conquista da terra, que estão compiladas em Josué, a confederação das tribos e os juízes, depois vem o período da monarquia, depois o reino se divide, o reino do norte cai, mais para frente o reino do sul cai, eles vão viver o período do exílio e depois voltam para reconstruir. Então, isso é uma reconstrução histórica que tem uma certa coerência com o texto bíblico. Se você pegar a ordem dos livros nas Bíblias modernas, que a ordem não é a ordem judaica, é a ordem grega, né, do 70, Septuaginta, essa ordem, você vai ter uma outra visão das coisas. Olha só, você vai ter a lei, que é o Pentateuco. Aliás, a palavra penta significa 5, e teuco significa caixa. Por quê? Porque a Torá seria um rolo de pergaminho muito grande para ser usado. Então, dividiu-se esse pergaminho em 5 pedaços que cabiam dentro de uma caixa de pergaminhos. Daí vem a palavra Pentateuco. Ok? Mas isso pressupõe o quê? Pressupõe uma certa unidade entre esses livros. Aí vem os livros históricos. Mas históricos em que sentido? São históricos porque eles realmente contam uma história no sentido da historiografia moderna, ou são históricos num outro sentido? Depois vem os livros poéticos. Poesia, mas espera aí, mas o que é poesia para o judeu? Você tem textos poéticos nos livros históricos, você tem textos poéticos no Pentateuco. Aí vem os profetas maiores. Por que eles são maiores? Porque eles têm mais texto. Bom, então o critério de maior aí não é de grandeza e tal, o critério é o tamanho do livro. Os profetas menores, porque são menores. Só que, peraí, Daniel tem 12 capítulos. Provavelmente Oséias, ou o anterior a Oséias, Miqueias, talvez tenha mais capítulos do que Daniel. Se você for contar os versículos, o número de letras e tal. Então, por que ele é menor? Por que Daniel não está entre os menores? E tem também a maneira judaica de ver os livros da Bíblia. Então, eles dividem em 3 grandes coisas, né? A Torá, os Levim, que são os profetas, Ketubim, aqui é com M no final, não é com M, está aqui o nome em hebraico, lei, profetas e escritos. Como o primeiro livro dos escritos era os Salmos, você tem um testemunho forte dessa maneira de ver a Bíblia, de Jesus. Tudo que está escrito em mim, na lei e nos profetas, ou na lei, nos profetas e nos Salmos. Note, Jesus usava essa divisão. E é essa divisão judaica que eu acho que é a mais coerente para se começar a querer fazer uma teologia do Antigo Testamento. E aí, a Tanakh já é um arranjo teológico. Você tem a Torá, e você vai ter os livros no princípio, Bereshit, Shemot, esses são os nomes, Vaikra e Chamou, Bemidbar, que é no deserto, e Devarim, ou El Devarim, que se você pegar essas frases, essas palavras, são as primeiras palavras de cada livro. Então, o que nós estamos estudando? Estamos estudando no princípio. Depois, Shemot, quer dizer, estes são os nomes do quê? Dos filhos, das tribos de Israel. Vaikra, quando Moisés é chamado à tenda do concerto, para dar instruções ao povo. Bemidbar, quando eles já estão a caminho da terra prometida. E Devarim são as últimas palavras de Moisés, já nas campinas de Moabe. Isso é a Torá. Os Neviim, que são os profetas, vão ser os profetas anteriores, que é Josué,
Juízes, Samuel, que é um livro só, eu estou aqui dividindo, mas é um livro só, e Reis, que é um livro só. Depois vai aparecer um outro autor que vai dizer que esses livros de Josué a Reis, incluindo Devarim, que é o Deuteronômio, é a grande história, grande obra historiográfica deuteronomista. Então você tem aí uma sequência. Se você perceber, se você pegar de Deuteronômio até Segundo Reis, é uma história só, sem interrupção. Então, aí vai surgir nesse período uma teoria de que originalmente houve, antes de haver um Pentateuco ou um Hexateuco, como dizia o von Rad e o Fellhausen antes dele, talvez tenha havido um Tetrateuco, os 4 primeiros livros. E juntando com os 5 seguintes, que seria Josué, Juízes, Samuel e Reis, na verdade, Josué, Juízes, Samuel e Reis são 4 livros, e Deuteronômio, né? Eu estou contando aqui. Então vamos lá, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel e Reis são 4 livros anteriores, e mais 5 forma o que alguns autores começaram a chamar de Eneateuco. São os 9 livros. Aí você vai ter os profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações não entra aí, e os 12 profetas, que é um livro só, para os judeus. E aí você tem os profetas fechados aqui. Então, peraí, mas são livros que contam história, sim, mas contam a história de como Deus falou ao povo. Notem, a Torá é a lei de Deus, é o padrão, é a régua. E os profetas falam da Torá. Aí vem uma terceira divisão, que são os escritos. Os escritos vão incluir os Salmos, Jó, os Provérbios, Ruth, que é são 5 livrinhos que vão aparecer e que formam uma coleção à parte, né? Ruth, Cântico dos Cânticos, o Kohelet, sabem qual é o Kohelet? Eclesiastes, porque o nome Kohelet é o nome do pregador, né? Vaidade das vaidades, diz o pregador. Em hebraico Avel está no construto, né? Que a vaidade é Abel, é o nome de Abel, inclusive. Devar Kohelet. Kohelet é o pregador. E aí toda uma discussão. Quem é esse pregador? É Salomão? Quem é? Da onde ele vem? Tudo isso a gente vai conversar um pouquinho. As Lamentações de Jeremias. Por que Lamentações de Jeremias aparecem aqui? Vão aparecer aqui? Porque provavelmente elas são bem posteriores a Jeremias. Esther, que é um livro que conta a história já na época persa. Daniel, que aí vai ter uma série de questões sobre Daniel, em que época foi escrita, as profecias que ele fez e tal. Esdras e Neemias, que são um livro só. São um livro só. E há uma questão aí, por que Esdras vem antes de Neemias, se na história Neemias vem antes de Esdras? Porque Esdras talvez seja o mais importante, porque ele é o grande escriba, né? E as teorias modernas vão achar que ele é o responsável pela compilação desses livros todos. E aí a obra do cronista, que é chamada. Que no fundo, a obra do cronista, Crônicas, é uma repetição desta história aqui, até aqui, começando no Bereshit, começando no Gênesis. Como assim? Né? Vamos dar uma olhada nisso? Só para a gente ver, deixa eu achar aqui para vocês, só para mostrar Crônicas, como é que funciona Crônicas. Né? Primeiro, Crônicas 1. E aí, deixa eu abrir aqui para vocês também verem essa ideia da Crônicas 1. Né? Tá aqui.
Onde é que começa a Crônicas? Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Ó, é um resumo disso aqui, de Gênesis 5 em diante. Aí você tem os descendentes de Noé, que é um resumo da Tábua das Nações do Todes. Tem o primeiro, ó. Aqui é o livro da genealogia de Adão. Guarda essa palavra genealogia. Aqui é o livro da genealogia dos filhos de Noé. A palavra genealogia em hebraico é a palavra Toledô. Toledô de Adão. Desculpa, eu bati aqui, deixa eu voltar. Né? E o Toledô de Noé. Tá? Aí vamos aqui um pouquinho para frente, para a gente ver o que dá. Aí vem, ó, Gênesis 11, o Toledô de Sem. Gênesis 25, o Toledô de Ismael. Abraão em Quetura, né? Isso aqui não usa a palavra genealogia, então não formou um Toledô. Aí vem o Toledô de Isaú, os descendentes de Isaú. Depois vem Seir também, lá Seir são os edomitas. Tal. Note, até aqui ele está repetindo o Gênesis. Aí olha só, né? Aí ele vai falar de Edom. Por que Edom é tão importante para ele? Talvez Edom fosse um centro mais importante na época em que ele foi escrito. E a gente pode ter certeza de uma coisa. Existe uma expressão, não me lembro qual é a expressão em latim, mas existe uma coisa assim. Existe uma data antes da qual não é possível que aquele livro tenha sido escrito. E uma data depois da qual não é possível que aquele livro tenha sido escrito. Então, por exemplo, quando você vai para Segundo livro dos Reis, no último capítulo, que é o capítulo... Qual é? E agora, hein? Me pegou. Segundo livro dos Reis... E desse jeito vai demorar muito, né? Mas vamos lá. Acho que está aqui. E versículo, não, capítulo. Tá aqui. Desculpem, perdi meu mouse. Edom era Esaú? Sim, Edom era irmão era Isaú. Na verdade, Edom era Isaú, era o nome de Isaú, exatamente. Só que o importante aqui é que é um povo edomita que vai aparecer. Deixa eu ver se... 22 capítulos de Reis? Não, segundo Reis. Qual é o último capítulo? 22. Não, tem mais. É 30 e... Não, segundo Reis. 25. Segundo Reis 25. Você vai... A última coisa que se fala do segundo Reis, olha só. No sétimo dia do quinto mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Quem estava em Jerusalém? Aqui ele destruiu, tal. Vamos lá, aqui é a destruição. Aí você tem o Gedalias, tá. Última coisa que é narrada aqui. Libertado e honrado o rei Joaquim. Joaquim é o rei, o último descendente de Davi. Ele mudou-lhe as vestes do cárcere. Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada a subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Por que ele para a história aqui? Por que é que Reis para a história aí? Porque foi a última coisa que quem fechou o livro de Reis viu. Porque se ele tivesse visto... Note bem, qual é o sentido desse texto aqui de Reis? Essa última perícope de Reis, para que ela está dizendo? Ela está dizendo que aquele que foi rei de Judá, que tinha sido humilhado, estava na prisão, estava lá no cativeiro e tal, ele foi recebido benignamente,
teve mais honra do que os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Ele saiu do cárcere, ele passou a comer pão na mesa do rei, ele passou a fazer parte da corte. Será que isso não é um indício de que o nosso cativeiro está terminando, de que logo haverá, quem sabe o nosso rei vai voltar a ser rei novamente, quem sabe ele nomeia o nosso rei para ser o governador da nossa província e tal? Por quê? Se ele soubesse o que o Dario fez, que o Dario veio e destronou Nabucodonosor, ele ia contar de Dario, porque Dario mandou o povo voltar, é o cumprimento da promessa de Jeremias. Por que ele não fala desse cumprimento? Porque ele não viu esse cumprimento. Ele fechou o livro durante o exílio. Então, a data após a qual esse livro não pode ter sido escrito é essa data aqui, a data em que Joaquim foi honrado. A coisa mais importante que ele viu para terminar a sua história foi o rei foi honrado novamente. Quem sabe a esperança está se renovando. Agora você vai para Crônicas, último capítulo de Crônicas, né? Segundo Crônicas, capítulo 36. Segundo Crônicas, capítulo 36. Opa, escrevi aqui, segundo Reis, errei alguma coisa. Vamos lá, segundo Crônicas. Por isso. Escreve errado, não tem jeito. Segundo Crônicas, capítulo 36. Né? Você tem a deposição de Jeoacás, o reinado de Joaquim. Joaquim é o rei que vai ser levado para o cativeiro. Enquanto isso, fica os Edequias em Jerusalém. Aí o cativeiro de Judá é resumido em alguns versículos, quase 6 ou 7 versículos. E, por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens na espada, na casa do santuário, não teve piedade e tal. Ele dá uma explicação por que foram 70 anos que eles ficaram lá. Porque, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Ele está falando no passado, ele viu os 70 anos se cumprirem. A explicação dele é que, como o povo não guardou os anos sabáticos, Deus cobrou tudo de uma vez. O povo deveria descansar a terra a cada 7 anos e não fez. Então Deus pegou e fez a terra descansar 70 anos. Essa é a explicação. Aí ele vai dizer, o decreto de Ciro, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Síria, o qual fez passar um pregão e tal, e diz, quem é de Judá, quem entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Puxa, olha, Deus levantou o Messias. Porque, mas peraí, ele está chamando Ciro de Messias? Sim, olha só. Isaías 42. Eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. De quem ele está falando? De Jesus, né? Tá, vamos ver de quem ele está falando? Deus suscita o Redentor, né? Calai-vos perante mim e tal, ele suscitou o Redentor. Vamos lá, aqui no capítulo 42, eis o meu povo e tal, a cegueira de Israel, mas só Deus resgata, libertação do jugo da Babilônia, e vem o Redentor. Quem é o Redentor? Loucura e idolatria, ainda não aparece aqui. Vai dizer o nome dele. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Qual é a palavra em hebraico? Messias. A Ciro, a quem toma pela mão direita para abater as nações ante a sua face. Para assim, então note, Isaías está dizendo que o ungido, o Messias, o libertador, o redentor que salvou Israel, é Ciro. E aí? Não.
Nós podemos interpretar tipologicamente, é uma possibilidade, mas na época que Isaías está falando, e aqui, note bem, Isaías aqui, Isaías é da época do rei Ezequias. Então, isso só pode ser uma profecia que ele está fazendo, é uma profecia tão precisa que ele até diz quais são os termos do decreto que Ciro vai fazer. Essa é a interpretação tradicional. A interpretação liberal, entre aspas, peraí. O primeiro Isaías, ele termina no capítulo 39, com a chegada da embaixada da Babilônia, e Ezequias mostrando tudo e tal, e Isaías dando um pito no Ezequias, dizendo, você mostrou tudo para os babilônios? Eles vão levar tudo isso embora. Aqui nós já temos, os babilônios já passaram. Ezequias passou, Josias passou. Aqui a ameaça na época de Ezequias eram os assírios. Já passaram os assírios, foram derrotados pelos babilônios. Os babilônios já foram derrotados pelos persas, e nós estamos em pleno período persa. Então, os liberais dizem, esse é o Deutero Isaías, é um segundo Isaías. É uma continuação da tradição profética de Isaías. Ele está contando a história que aconteceu, mas ele não está dizendo que isso é uma profecia para o futuro. Ele está dizendo que isso já aconteceu. Mas não, é que o profeta no Antigo Testamento ele fala as coisas no passado, porque ele tem tanta certeza que já vai acontecer, que ele já fala como se já tivesse acontecido. De fato, existe o chamado pretérito profético. Nos profetas, eles falam do futuro como se estivesse falando no passado. Isso existe e tal. Mas espera aí, não está meio claro aqui que o cara viu e conheceu o Ciro? Tá, então voltando aqui para a nossa questão lá, né? Onde é que nós estávamos mesmo? Nós estávamos em... como é que começa Esdras? O decreto de Ciro. Então, parece que isso aqui está ligado a isso. A obra do coronista está ligada aqui. Então, voltando, eu estou mostrando tudo isso para vocês por causa disso aqui, olha. Percebam que Crônicas está fechando o cânon judaico. Por quê? Porque provavelmente foi uma das últimas coisas a serem escritas. E está pertinho ali de Esdras, Neemias e tal. Então, tudo isso eu estou mostrando, e aí a gente já vai caminhando aqui para o fim da nossa meditação sobre esse assunto, que é uma meditação muito árdua, que dura coisa é esta que dizes, né? Tal. Vamos pensar aqui. Vamos pensar que existe uma conexão entre os blocos, né? O primeiro bloco, que é a Torá, fala da criação, de uma recriação, que é o dilúvio, das nações, dos patriarcas que vão abençoar as nações, o êxodo como um evento fundante do povo de Israel. Aí tá. Os profetas falam da terra que foi prometida aqui e que foi conquistada e depois perdida. Os profetas também são os intérpretes da Torá. E Elias é o grande profeta, é o símbolo dos profetas. Quem é o grande personagem da Torá? Moisés. Quem é o grande personagem dos profetas? Elias. Elias aqui é o protótipo dos profetas. Ele é o grande discípulo de Moisés. Só que os profetas terminam com um fracasso do projeto de Israel como nação, não do projeto de Deus. E a perplexidade, e ele? O que aconteceu com o projeto de Deus? Aqui vai mostrar a retomada do projeto de Deus. Temos o exílio, que vai corrigir o povo, o retorno, a construção e uma grande síntese da história de Israel, que é a obra do cronista, contando desde a criação até o decreto de Ciro. Então, percebam que os três blocos estão intimamente ligados. Querem ver? Vamos lá. Como é que termina a Torá? Último capítulo da Torá. Deuteronômio 34, que vai dizer assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face.
no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito. Lembra que Moisés prometeu no capítulo 18 que Deus levantaria um profeta como ele. Quando se escreveu isso aqui, ainda não apareceu esse profeta. E no tocante às suas obras e tal. Tá bom. Como é que vai terminar os profetas? Lá em Malaquias. Tá? Na nossa Bíblia é o último livro, mas na Bíblia hebraica não é. Como é que termina Malaquias? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei quem? O grande Elias, que é o grande profeta dos profetas. Ele é o grande personagem dos profetas. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então os profetas terminam com a palavra maldição. Ok. Como é que terminam os escritos? Segundo Crônica 36, vai dizer: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão sobre todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Em ti serão benditas todas as famílias. E me encarregou de lhe edificar uma casa. Quem é que estava encarregado no livro dos profetas de edificar uma casa? Salomão, em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Então note, os profetas vão terminar, quer dizer, os escritos vão terminar com uma retomada do projeto de Deus, que parece que tinha fracassado nos profetas. E de um não judeu, exatamente. Olha como os blocos aí vão se concatenar. 39, Deuteronômio, Josué 1:7 e Malaquias 3:1 e o Salmo 1. Lembra? Josué é o primeiro livro dos profetas. Salmo é o primeiro livro dos escritos. Deuteronômio é o último livro da lei. Então vamos pegar aqui. Deuteronômio 34 termina com a morte de Moisés. Como é que começa? E no próprio 34 fala que Josué assumiu, porque ele estava cheio do Espírito, porque Moisés impôs a mão sobre ele. Então Moisés passou o munus profético para o Josué. Ok? Está lá. Josué 1:7. Tão somente ser forte e corajoso, teres o cuidado de fazer segundo toda a Torá que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Então, os profetas começam se referindo à Torá. Nem para a direita, nem para a esquerda, porque assim vai ser bem sucedido. Por que não foram bem sucedidos? Porque não cumpriram a Torá. Então, os profetas vão dizer: olha, vocês não cumpriram. Lembrai-vos da Torá de Moisés, a qual prescrevi em Horebe e tal. E aí, como é que começam os Salmos? Que é a primeira parte dos escritos. Bem-aventurado o homem que medita na Torá. Olha que coisa interessante. A Torá é que vai dar unidade a isso. E aí a gente vai ver, na próxima coisa, a gente vai ver o seguinte, que a Torá, olha que interessante, você tem Bereshit, a criação, no Egito, eles caminhando para o Sinai, no Sinai eles ficam parados, e aí você tem o Levítico dando as leis, aí eles saem do Sinai, caminham para a terra prometida, e o que se prometeu aqui, a criação que era para o bem da humanidade, é sintetizado na terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Então, olha como a Torá, ela tem um sentido. Se você pegar e for mais ainda, né? Você vai pegar os textos aqui, e esses textos a gente vai ver no próximo vídeo, o que eles dizem, como é que eles dizem e tal, mas só para a gente ter um gostinho, note bem, o primeiro livro da Torá e o último livro da Torá, eles têm uma interligação interessante. Gênesis 12 fala da criação e promessa da terra, criação da terra e a promessa da terra prometida, a incumbência de ir para a terra, e os finais do capítulos 49 e 50 terminam com a bênção de Jacó sobre as 12 tribos e o enterro de Jacó
na terra prometida. Deuteronômio termina com a instrução para a vida na terra, dadas por Moisés. É a incumbência de entrar na terra que Deus prometeu. O final, que são os capítulos 33 e 34, é o quê? A bênção de Moisés sobre as 12 tribos. E termina com Deus enterrando o próprio Moisés, aonde? Na terra prometida? Ninguém sabe, porque o corpo sumiu. Quem sabe ele não foi para outra terra prometida? Então percebam como os escritores, aqueles autores que falam das teorias, está tudo dividido e tal, você pega aquele monte de pecinha e tal, não serve para nada. Mas aí que você começa a juntar e fazer uma síntese, você fala, meu Deus, é mais coerente do que eu imaginava. Esse negócio, se foi montado, foi muito bem montado. Tem uma unidade aqui. Não é um amontoado de documentos que foram sendo juntados de qualquer jeito e tal. A teoria documental parece que esbarrou numa verdade, que houve muitas tradições na formação da Bíblia. Mas ela não explica. É a mesma coisa para a gente entender, e vamos encerrar com isso. Eu estou estudando medicina. Então, nos primeiros anos, eu vou lá no laboratório e pego uma perna, estudo a perna, pego o tronco, estudo o tronco, pego a cabeça, estudo a cabeça. Eu vejo aquilo tudo morto, em cima da mesa. Eu falo, isso aqui é a perna, eu vejo como é que é, os músculos, tudo, tal. Tá, mas como é que isso funciona? Não tem jeito de estudar o defunto. Tem que estudar um ser vivo. O que a teoria documental e esses estudiosos fizeram foi muito importante. Eles dissecaram a Bíblia, mas para dissecar a Bíblia você tem que matá-la. Tá bom, então agora vamos ver a Bíblia viva. Como é que ela funciona? Vamos fazer uma análise não mais diacrônica da Bíblia, quer dizer, não vamos analisá-la somente como ela se formou, mas vamos analisar a coerência interna da Bíblia, uma análise sincrônica da Bíblia, que é uma análise dela. Vamos ver ela viva, funcionando, como é que ela respira, como é que ela inspira o povo, como é que ela revela a Deus, como é que ela mostra a Deus. O Antigo Testamento mostra a Deus. Como? Ela é viva. Ela está toda interligada. As veias, as artérias, o coração está batendo. Tudo liga a outra coisa. Você pega aqui, Gênesis, vai lá para Deuteronômio, uma coisa está ligada aqui. Você começa... E se você pegar e fizer isso com a Bíblia toda, é mais ainda. Porque Gênesis começa com jardim, Apocalipse termina com o quê? Com jardim. Com paraíso. Então, saiu do paraíso, voltou para o paraíso. Tem ou não tem unidade? A partir do que o judeu... Porque a grande questão é a seguinte, nós temos a Bíblia herdada pela Igreja Católica, através de Jerônimo, que traduziu a Septuaginta, nós temos a visão grega, ocidental. Mas ninguém parou para perguntar para os próprios judeus como é que eles entenderam a Bíblia. Será que a maneira como eles arranjaram os livros já não é uma dica de como eles entenderam a revelação de Deus no Antigo Testamento? É muito coerente. Mas tem mais. Da missa vocês não viram nem o começo. Nós vamos trabalhar mais a coerência da Bíblia. Até agora nós falamos da falta de coerência. De como uma coisa parece que conflita com a outra. Tá, mas peraí. Conflita mesmo? Não, gente. Parece conflitar. Se eu dissecar, se eu pego uma mão, um braço e uma perna, olho para aquilo e falo, gente, isso não funciona. Eu não sei como é que funciona um homem. Se eu não sei como é um homem. Eu só sei que aquilo funciona porque eu já vi homens vivos. Se eu fosse um ser, uma ameba, viesse visitar a Terra e encontrasse uma perna, para que serve isso? Não serve para nada. Eu sou uma ameba, eu não tenho perna. Esse cara tá me deixando Agora, animado. a dissecação da Bíblia deixa a gente desanimado e a gente fala, meu Deus, perdi a fé. Cadê minha Bíblia? Cadê minhas histórias? Cadê meu Davi? Cadê meu Abraão? E tal. Peraí, a história não terminou ainda. Graças a Deus o negócio vai mais longe. Gente,
É isso aí. Semana que vem nós vamos brincar um pouquinho mais com o texto bíblico vivo, não mais com o texto bíblico. Até agora vocês perderam a fé, agora vocês vão se converter novamente. Vamos lá, gente. 4 minutos na faculdade, convertemos. A saudade da minha casinha, não foi questionando nada, questionando. Tá gravando, eu não estou conseguindo parar aqui o negócio. Talvez eu perca tudo que eu falei aqui. Vamos lá. Não acredito. Pois é, eu também não. A faculdade chega até fora do prédio, vamos lançar daqui, uma morte não existe mais. Não tem nada, nada tão sério, pensamento eu sou professor. Mas interessante que essa vertente da questão da Bíblia, a secação da Bíblia. Sim.